Nesse vídeo, nós vamos falar do padrão Strategy. O padrão Strategy, também conhecido como Policy, ele trata que problema, né? Existem algoritmos que possuem fluxos de acordo com algumas condições. Então tem lá uma sequência de ifs, vamos dizer assim. Como, por exemplo, um tipo de objeto ou outras condições mais específicas. Esses algoritmos podem se tornar grandes e difíceis de fazer manutenção, além de serem difíceis de compreender. Esses algoritmos, normalmente, eles têm uma série de ifs, né, aninhados, e isso daí gera uma dificuldade, né, na navegação nesse código. E aí a solução proposta pelo padrão Strategy é definir uma família de algoritmos, encapsular cada uma delas em classes e torná-las intercambiáveis. Então essa é a ideia. Como consequências, nós temos a facilidade de acrescentar novos comportamentos, ou seja, maior facilidade de manutenção, a possibilidade da implementação ser trocada em tempo de execução, é só trocar a classe onde está sendo executada, tornando o comportamento mais dinâmico. Ocorre também o aumento do número de classes criadas, além da possibilidade de erro. O programador pode esquecer de atribuir a classe concreta que executa o fluxo do algoritmo. Então, essas são algumas consequências do uso desse padrão. O problema que a gente poderia tratar, né, referenciado aqui no site do Brizeno, supõe uma empresa. Nessa empresa existem um conjunto de cargos e para cada cargo existem regras de cálculo de imposto, determinada pela porcentagem do salário. Então, um desenvolvedor deve ter imposto de 15%, caso seu salário seja maior que 2.000, e 10% caso contrário, ou seja, menor que 2.000. O gerente deve ter um imposto de 20%, caso seu salário seja maior que 3.500, e 15% caso contrário. E o DBA deve ter um imposto de 15%, caso seu salário seja maior que 2.000 e 10% caso contrário. Isso é apenas um exemplo, né? E aí aqui, ó, nós teríamos a codificação desse exemplo. Eu teria lá um método a calcular salário imposto, né? Onde de acordo com o cargo eu teria aqui uma sequência de ifs e determinaria o salário, né? O problema dessa abordagem é que novas categorias iam fazer com que esses ifs fossem ficando cada vez em maior quantidade, né? A gente ia começar a andar por esse código e ele ia se tornar um código mais complexo. Para resolver essa questão, nós podemos usar o padrão Strategy. E aí eu vou pular direto para o código agora. Bem, aqui nós temos a criação de dois funcionários, né? Nesse caso, os dois estão como desenvolvedores, mas a gente pode trocar, né? O primeiro um salário de 2.100 e o outro um salário de 1.700. E aí nós chamamos aqui o calcular salário com imposto, né? Vamos ver como é que funciona esse método. Bem, já no construtor do funcionário, ó, nós recebemos aqui o cargo e o salário base dele. De acordo com esse salário base, nós criamos o objeto capaz de fazer o cálculo, né? Essa que é a ideia do padrão Strategy. Eu consigo categorizar, eu consigo criar classes para fluxos de código, né? Então aqui eu tenho uma classe para calcular o imposto de 15 ou 100, uma outra para calcular o imposto de 15 ou 10, ou 100 não, desculpa, 15 ou 10, a outra para calcular 20 ou 15, né? Então aqui eu tenho basicamente duas classes, ó. Uma que calcula imposto 20 ou 15 e a outra que calcula 15 ou 10. E nós temos aqui constantes, né? Variáveis final, para definir o tipo do cargo. E de acordo com o tipo do cargo, eu sei que objeto criar. Esse objeto que está aqui, seja o cálculo imposto 15 ou 10, seja cálculo imposto 20 ou 15, essas classes elas implementam uma interface chamada calcula imposto. Então vamos a ela. Ó. Nós temos aqui a calcula imposto, onde quem implementa essa interface é obrigado a implementar o método calcula salário com imposto. Então, nós temos aqui esse método implementado para quem
para quem ganha 15 ou 10, né? 15 ou 10. Aí nós temos aqui, para um salário maior que 2.000, ele aplica o 15. Se não, ele aplica o 10, ó, né? Essa é a ideia. E aqui o 20 ou 15. Então, nós temos aqui maior que 3.500, ele aplica o 20, né? E, caso contrário, ele aplica o 15. Fazendo dessa forma, se nós tivéssemos outras faixas, bastaria criar novas classes como essa, implementar esse comportamento e mudar aqui na criação do objeto. E aí nós teríamos uma funcionalidade mais facilmente extensível, vamos dizer assim. Se eu chegar aqui no meu código, por exemplo, e trocar aqui para DBA, o código funciona normalmente, ele vai saber que objeto criar, né? Que objeto de calcular salário, e vai saber usar o método correto, né? Então, de acordo com algumas condições, ele sabe qual classe concreta utilizar, e essa classe fica responsável por um dos fluxos do padrão strategy. Então, se a gente voltar aqui, ó, na forma anterior, eu teria um método e uma série de casos aqui, né? Onde, por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, o caso do desenvolvedor e o do DBA, ó, é o mesmo código, olha só. Eu poderia encapsular isso aqui, essa parte do código, né? Num método de uma classe externa e utilizar essa classe externa, né? Essa basicamente é a ideia aí do padrão strategy. Era isso. Obrigado. Até a próxima.